Você acredita que uma criança de 2 anos pode salvar um milionário da ruína completa? Esta é a história de como um papel rasgado mudou 3 vidas para sempre. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A manhã começava como todas as outras, na imponente mansão dos Almeida. Fernanda Silva, 25 anos, ajustava a mochila cor-de-rosa nas costas, enquanto segurava com cuidado sua filha Renata nos braços. O sol mal havia nascido, e ela já estava na porta dos fundos da propriedade, olhando para os lados como uma espiã em missão secreta. Shh, meu amor, a mamãe precisa que você fique bem quietinha hoje, sussurrou Fernanda, beijando a testa da pequena Renata. A menina, com seus olhos castanhos curiosos e cachinhos rebeldes, apertou o ursinho de pelúcia contra o peito e acenou com a cabeça, como se entendesse a gravidade da situação. Fernanda trabalhou como faxineira naquela mansão por 3 anos. 3 anos de acordar às 5 horas da manhã, pegar 2 ônibus e chegar antes que qualquer um dos patrões acordasse. O salário não era dos melhores, mas pagava o aluguel do pequeno apartamento na periferia e garantia comida na mesa. Até 6 meses atrás, conseguia deixar Renata com a mãe. Mas desde que Dona Maria sofreu o derrame e precisou de cuidados constantes, Fernanda não tinha mais essa opção. A creche mais próxima custava R$ 400 mensais. Um luxo impossível com o que ganhava. Então ela improvisou. Transformou um quartinho de despejo nos fundos da mansão em um espaço secreto para Renata. Alguns brinquedos doados, desenhos colados na parede e uma pequena cama feita com almofadas velhas. Não era o ideal, mas mantinha sua filha segura e perto dela. Bom dia, Fê. Conseguiu entrar sem problemas? A voz alegre de Thais, a cozinheira, ecoou pelo corredor de serviço. Thais era a única aliada de Fernanda naquele esquema arriscado. Aos 40 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e um sorriso permanente no rosto, ela era o tipo de pessoa que não conseguia ver alguém em apuros sem ajudar. Consegui, graças a Deus. A Karen já acordou? Fernanda perguntou, referindo-se à governanta com o mesmo tom que alguém usa ao mencionar uma tempestade se aproximando. Ainda não, mas não vai demorar. Você sabe como ela é pontual até para ser chata. Thais pegou Renata no colo e fez cócegas na barriga da menina, arrancando risadinhas dela. Vem cá, princesa. A titia vai te dar um mingau delicioso enquanto sua mãe trabalha. Fernanda sorriu agradecida e correu para o andar superior com seu carrinho de produtos de limpeza. A mansão tinha 3 andares, 12 quartos, 7 banheiros, uma biblioteca, um cinema particular e um escritório onde o patrão, Eduardo Almeida, passava a maior parte do tempo. Fernanda tinha exatamente 4 horas para limpar tudo antes que ele acordasse às 9 horas da manhã. Eduardo Almeida, 38 anos, herdeiro de uma fortuna construída em 3 gerações, dono de uma empresa de tecnologia avaliada em R$ 50 milhões. Alto, cabelos negros sempre penteados para trás, ternos que custavam mais que o carro de Fernanda. Ele era o tipo de homem que olhava através das pessoas, não para elas. Nos 3 anos trabalhando ali, Fernanda podia contar nos dedos as vezes que ele dirigiu a palavra diretamente a ela. Talvez 5, talvez 6. Sempre comandos breves. Limpe o escritório depois das 2 horas ou não mexa nos papéis da mesa. Para Eduardo, ela era invisível. Apenas mais uma peça da engrenagem que mantinha sua vida funcionando perfeitamente. Enquanto Fernanda limpava o corredor do 2º andar, ouviu o som de saltos ecoando nas escadas de mármore. Seu coração acelerou. Karen Mendes, a governanta, tinha 52 anos e a personalidade de um sargento do exército. Cabelos loiros pintados, sempre vestida em ternos cinzas ou pretos, ela comandava a mansão com punho de ferro. Fernanda, a voz de Karen cortou o ar como uma lâmina. Preciso falar com você agora. Fernanda deixou o pano de chão de lado e se aproximou, tentando controlar o tremor nas mãos. Sim, dona Karen. Ontem à noite, quando fiz minha ronda, ouvi um choro vindo dos fundos da casa. Um choro de criança. Karen cruzou os braços, seus olhos azuis frios fixos em Fernanda. Você não estaria trazendo sua filha para o trabalho, estaria?
O sangue de Fernanda gelou. Dona Karen, eu não tenho com quem deixá-la. Minha mãe está doente e... Não me interessa. Karen levantou a mão, interrompendo. Este é um ambiente de trabalho profissional, não uma creche. O Dr. Eduardo paga pelo seu trabalho, não para cuidar de crianças. Coloque a menina em uma creche adequada, Fernanda. Não tolero desordem nesta casa. Mas eu não tenho condições de pagar uma creche. A Renata fica quietinha no quartinho. Ela não incomoda ninguém. Até agora. Karen se aproximou, sua expressão endurecendo. Mas e quando ela chorar durante uma reunião importante? E quando ela fizer bagunça? Esta mansão tem regras e você as conhece desde o primeiro dia. Encontre uma solução até o final desta semana ou encontre outro emprego. Estou sendo clara. Fernanda engoliu em seco e acenou com a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Sim, Dona Karen. A governanta se virou e desceu as escadas, deixando Fernanda sozinha no corredor. Ela encostou na parede, respirando fundo. Uma semana. Tinha apenas uma semana para encontrar uma solução impossível. Lá embaixo, na cozinha, Thais cantarolava enquanto preparava o café da manhã. Renata estava sentada em uma cadeira alta improvisada, comendo pedacinhos de banana e rindo cada vez que Thais fazia caretas engraçadas. Era uma cena tão simples, tão pura, que ninguém imaginaria o drama se desenrolando poucos metros acima. Você é uma gracinha, sabia? Thais limpou a boca de Renata com um guardanapo. Igualzinha à sua mãe, teimosa e cheia de vida. Renata bateu palmas e apontou para a janela, onde pássaros cantavam nas árvores do jardim. Thais pegou a menina no colo e foi até a janela mostrar os passarinhos, completamente alheia ao som da porta da frente se abrindo. Eduardo Almeida acabava de chegar de sua corrida matinal. Eduardo entrou pela porta principal, respiração ainda acelerada da corrida de 10 quilômetros que fazia todas as manhãs. Suor escorria por sua testa, mas sua expressão permanecia a mesma de sempre. Séria, focada, distante. Ele nem olhou para os lados enquanto subia direto para o quarto, passando por Fernanda no corredor sem sequer notar sua presença. Para ele, aquela era apenas mais uma manhã, mais um dia de reuniões, decisões que movimentavam milhões, negociações que definiriam o futuro de sua empresa. Não havia espaço em sua mente para detalhes insignificantes, como quem limpava sua casa ou quantos funcionários trabalhavam para ele. Fernanda observou Eduardo desaparecer escada acima e soltou o ar que nem percebeu estar segurando. Pelo menos ele não tinha ouvido nada. Pelo menos por enquanto Renata estava segura. 2 horas depois, a mansão estava em pleno funcionamento. Eduardo desceu para o café da manhã, usando um terno azul marinho impecável, cabelos ainda úmidos do banho. Sentou-se sozinho na imensa mesa de jantar, que facilmente acomodaria 20 pessoas. Karen serviu o café, suco de laranja natural e uma omelete preparada por Thais. Bom dia, Dr. Eduardo. Karen mantinha o tom profissional e reverente, que reservava apenas para o patrão. Sua agenda de hoje está na sala de estudos. O Sr. Ricardo ligou 3 vezes desde as 7 horas da manhã. Disse que é urgente. Ricardo sempre acha que tudo é urgente. Eduardo tomou um gole de café, olhos já no celular verificando e-mails. Transfira a próxima ligação dele para meu escritório. Temos assuntos pendentes para resolver. Enquanto Eduardo comia em silêncio, seus pensamentos já estavam no contrato que Ricardo trouxera na semana anterior. Uma sociedade promissora em uma startup de inteligência artificial. O investimento inicial seria de 10 milhões de reais, mas o retorno projetado em 5 anos era de 50 milhões. Ricardo, seu amigo de faculdade e parceiro de negócios ocasional, garantiu que tinha tudo sob controle. Bastava Eduardo assinar o contrato que estava em seu escritório. Ele não sabia que aquele papel seria o centro de um evento que mudaria tudo. Na cozinha, Thais equilibrava panelas no fogão enquanto cantarolava uma música antiga. Renata estava sentada no chão, brincando com potes plásticos vazios que faziam barulho quando a menina os empilhava e derrubava. Era uma cena de pura inocência e simplicidade. Thais! A voz de Karen explodiu da despensa como um trovão. O azeite extra virgem não fica na prateleira de cima. Quantas vezes preciso repetir? Organização é fundamental.
Thais pulou, derrubando quase uma colher de pau. Ai, meu Deus, desculpa, dona Karen, eu organizo agora. Não agora, imediatamente. Karen apareceu na porta da cozinha, rosto vermelho de irritação. E essa criança está fazendo barulho. Dr. Eduardo está no andar de cima e não tolera perturbações. Ela está só brincando, dona Karen, quietinha. Eu não pedi sua opinião. Arrume a despensa, agora. Thais olhou para Renata, depois para Karen, dividida. Mas a menina... A menina não é minha responsabilidade, vá. Com o coração apertado, Thais secou as mãos no avental e correu para a despensa. Renata ficou sozinha na cozinha, cercada por seus potes de plástico, completamente alheia ao perigo que sua presença representava. No andar superior, Fernanda limpava a biblioteca quando ouviu passos pesados. Eduardo passou por ela carregando uma pasta de couro, falando ao celular com alguém. Sua voz era firme, quase agressiva. Não aceito desculpas, Marcos. Quero o relatório completo na minha mesa até meio-dia. Ou você pode começar a procurar outro emprego. Ele desligou sem esperar resposta e entrou no escritório, batendo a porta atrás de si. Fernanda suspirou. 3 anos trabalhando ali, e ela nunca tinha visto Eduardo sorrir. Nem uma vez. Ele vivia em uma mansão magnífica, tinha mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas, mas parecia o homem mais solitário do mundo. Ela pensou em sua própria vida. O apartamento pequeno, as contas apertadas, as noites sem dormir preocupada com o futuro de Renata. Mas pelo menos ela tinha amor. Tinha sua filha, tinha os abraços apertados, os beijos molhados, as risadas que enchiam o coração. O que Eduardo tinha? Paredes de mármore e silêncio. Enquanto isso, no escritório, Eduardo abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa de mogno. No centro de tudo estava o contrato de sociedade com Ricardo. 20 páginas de termos legais, cláusulas e números. Ele já tinha lido 3 vezes, mas algo o incomodava. Uma sensação estranha, um desconforto que não conseguia nomear. Está tudo certo, ele murmurou para si mesmo. Ricardo é meu amigo. Confio nele. Mas a verdade era outra. Eduardo confiava em números, em dados, em contratos. Não confiava em pessoas. Seu pai, antes de morrer 5 anos atrás, lhe ensinou uma lição que ele nunca esqueceu. No mundo dos negócios, filho, não existem amigos. Existem apenas interessados. Eduardo pegou a caneta Montblanc que custara R$ 2.000. Aproximou a ponta do papel, pronto para assinar. Mas algo o fez parar. Colocou a caneta de volta na mesa. Vou revisar mais uma vez amanhã, decidiu. Ele não sabia que não teria amanhã. Porque naquele exato momento, no andar de baixo, Renata estava tendo uma ideia. A menina cansou dos potes de plástico. Eles eram divertidos por alguns minutos, mas agora ela queria algo novo. Seus olhos curiosos percorreram a cozinha até encontrarem a porta entreaberta que levava ao corredor principal. Thais sempre deixava aquela porta fechada, mas na pressa de atender Karen, esqueceu. Renata largou o ursinho de pelúcia, apoiou as mãozinhas no chão e começou a engatinhar. Seus 2 anos de idade eram marcados por uma curiosidade insaciável. Cada porta fechada era um mistério a ser desvendado. Cada cômodo novo era uma aventura esperando. Ela atravessou o corredor de serviço, passou pela sala de estar sem ser notada e chegou ao hall principal. A escadaria de mármore subia em curva elegante, mas Renata não sabia subir escadas ainda. Então, ela seguiu pelo corredor do térreo, onde as portas de madeira envernizada refletiam sua imagem pequena. Uma porta em particular estava aberta. Apenas alguns centímetros, mas o suficiente para uma criança pequena passar. Renata espiou para dentro e seus olhos se arregalaram de admiração. Era o escritório de Eduardo. A sala era enorme, com estantes de livros do chão ao teto, uma lareira de pedra, e no centro, aquela mesa gigante de madeira escura que brilhava sob a luz do lustre. E sobre a mesa, papéis, muitos papéis brancos. Para Renata, aquilo parecia o paraíso. Na despensa, Thais finalmente terminou de reorganizar as prateleiras, sob o olhar crítico de Karen. Pronto, dona Karen. Está tudo no lugar certo agora. Finalmente. Karen inspecionou as prateleiras com um olhar de falcão.
pode voltar para suas funções. Thais correu de volta para a cozinha e seu coração quase parou. Renata! Renata! A cadeira estava vazia. Os potes espalhados pelo chão. Mas a menina havia desaparecido. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Thais começou a procurar desesperada, olhando atrás dos armários embaixo da mesa. Renata, onde você está, meu amor? Mas Renata não podia ouvir. Ela já estava dentro do escritório, maravilhada com sua nova descoberta. Renata olhou ao redor do escritório com os olhos arregalados de fascínio. Tudo ali era enorme comparado ao seu mundo pequeno. As estantes pareciam torres gigantes, a lareira apagada parecia uma caverna misteriosa, e aquela mesa brilhante era como um palco esperando por uma apresentação. A menina engatinhou até a cadeira de couro giratória. Era alta demais para ela subir normalmente, mas Renata era determinada. Ela se agarrou ao assento, puxando com força, os pezinhos tentando encontrar apoio. Depois de 3 tentativas, conseguiu se impulsionar e subir na cadeira. De lá, a mesa estava ao seu alcance. Eduardo, naquele momento, estava no banheiro anexo ao escritório, lavando o rosto. Tinha acabado de receber mais uma ligação estressante de um fornecedor, que atrasou uma entrega importante. Ele olhou para seu reflexo no espelho e viu o que sempre via. Um homem bem-sucedido, poderoso, no controle de tudo. Mas por trás daqueles olhos escuros havia algo que ele raramente admitia: solidão. Sua casa era enorme, mas vazia. Tinha funcionários, mas não amigos. Tinha dinheiro, mas ninguém com quem compartilhar. Sua última namorada terminou o relacionamento 6 meses atrás, cansada de sempre vir em segundo lugar depois dos negócios. Você não tem tempo para amar nada além do seu império, ela disse antes de ir embora. Eduardo secou o rosto e afastou esses pensamentos. Fraquezas não constroem impérios. Foco, determinação e controle eram o que importava. Ele não sabia que, do outro lado da porta, o caos estava prestes a invadir seu mundo controlado. Renata subiu na mesa usando o contrato como apoio. O papel deslizou sob suas mãozinhas, mas ela conseguiu se equilibrar. Agora estava de pé sobre a mesa de mogno, cercada por montanhas de documentos importantes, relatórios financeiros, propostas de negócios, contratos assinados e não assinados. E bem no centro, aquele papel grosso com muitas palavras que ela não sabia ler. O contrato de sociedade com Ricardo. Renata pegou a primeira folha e fez o que qualquer criança de 2 anos faria. Puxou com força. O papel resistiu por um segundo, depois se rasgou ao meio com um som satisfatório. Ah! Ela gritou de alegria, batendo palmas. Que coisa divertida! Fazia barulho e virava 2 papéis. Ela pegou outro papel, rasgou, depois outro e outro. Logo estava sentada no meio de uma nevasca de papel picado, rindo e jogando os pedaços para o alto como confete. Era a brincadeira mais divertida que ela já tinha em semanas. No corredor, Thais corria de um lado para o outro em pânico total. Fernanda, Fernanda! Ela gritou subindo as escadas 2 degraus por vez. Fernanda saiu da biblioteca com o rosto pálido. O que foi? O que aconteceu? A Renata! Eu perdi a Renata. Deixei ela sozinha por 2 minutos, e quando voltei, ela tinha sumido. Thais estava à beira das lágrimas. O mundo de Fernanda parou. Tudo ao seu redor ficou em câmera lenta. Seu coração disparou. Suas mãos começaram a tremer. Como assim sumiu? Onde você procurou? Na cozinha, na despensa, no corredor de serviço, mas ela não está em lugar nenhum. As 2 mulheres começaram uma busca frenética. Fernanda gritava o nome da filha em sussurros desesperados, tentando não fazer muito barulho para não alertar Karen ou Eduardo. Mas com cada segundo que passava, o terror crescia em seu peito. Renata, meu amor, onde você está? Por favor, aparece para a mamãe. Elas procuraram na sala de estar, na sala de jantar, até no jardim. Nada. A menina havia simplesmente desaparecido. Enquanto isso, no escritório, Eduardo terminou de lavar o rosto e pegou o celular. Ricardo estava ligando pela 5ª vez naquela manhã. Ele atendeu já irritado. Ricardo, o que é tão urgente assim? Eduardo, finalmente. Escuta, preciso que você assine aquele contrato hoje. Hoje mesmo.
Os investidores estão pressionando e precisamos fechar o negócio antes que eles desistam. Algo na voz de Ricardo incomodou Eduardo. Havia uma urgência quase desesperada ali. Por que tanta pressa? Você disse que tínhamos 1 mês para decidir. As coisas mudaram, o mercado está aquecido, concorrência está de olho. É agora ou nunca, amigo. Eduardo franziu a testa. Amigo. Eles eram realmente amigos? Ou apenas parceiros de negócios que fingiam proximidade? Vou pensar com calma e te dou uma resposta até... Não! Ricardo interrompeu, depois suavizou o tom. Desculpa, é que essa oportunidade é única. Confia em mim. Assina hoje e amanhã começamos a construir um império. Deixa eu revisar o contrato mais uma vez. Te ligo em 1 hora. Mas Eduardo... Ele desligou e abriu a porta do banheiro, voltando para o escritório. Seus olhos demoraram 3 segundos completos para processar a cena à sua frente. Uma criança pequena, de cachinhos castanhos e vestido rosa, estava sentada no meio de sua mesa de mogno, cercada por uma tempestade de papel rasgado. E em suas mãozinhas gordinhas estava a última página do contrato de 10 milhões de reais, sendo rasgada ao meio. Não! O grito de Eduardo ecoou pela mansão inteira como um rugido de leão ferido. Renata parou, os olhos arregalados, pedaço de papel ainda nas mãos. Ela olhou para aquele homem alto e assustador gritando com ela, e seu lábio inferior começou a tremer. No corredor, Fernanda ouviu o grito e seu sangue gelou. Ela conhecia aquela voz, conhecia aquele tom, e sabia exatamente onde estava vindo. Não, 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 por favor, Deus, não! Ela correu pelo corredor, Thais logo atrás dela, ambas em desespero absoluto. Fernanda chegou à porta do escritório, e a cena que viu quase a fez desmaiar. Renata na mesa, cercada por papel destruído. Eduardo parado no meio da sala, rosto vermelho de fúria, mãos cerradas em punhos, e espalhado por toda a mesa, rasgado em centenas de pedacinhos, estava o que claramente era um documento importante. Renata! Fernanda correu para a mesa, pegou a filha no colo com tanta força que a menina choramingou. Doutor Eduardo, eu não sei o que dizer. Eu sinto muito, muito mesmo. Ela deve ter fugido da cozinha e... Fugido? Eduardo avançou, pegando os pedaços de papel com as mãos trêmulas. Sua filha acabou de destruir um contrato de 10 milhões de reais. 10 milhões! Fernanda começou a chorar, abraçando Renata contra o peito. Eu vou pagar, eu vou consertar. Por favor, doutor, por favor, não me demita. Eu preciso desse emprego, eu não tenho para onde ir. Pagar? Eduardo deu uma risada amarga, sem humor. Você ganha R$ 1.500 por mês. Levaria 500 anos para pagar o prejuízo que sua filha causou. A porta se abriu com força e Karen entrou, um sorriso de satisfação mal disfarçado nos lábios. Eu avisei, doutor Eduardo. Avisei que aquela criança causaria problemas. Falta de profissionalismo gritante. A menina não deveria estar aqui desde o início. Karen se virou para Fernanda com olhos frios. Pegue suas coisas e vá embora. Agora. Fernanda caiu de joelhos ainda segurando Renata. Por favor, dona Karen, doutor Eduardo, eu imploro. Essa menina é tudo o que eu tenho. Se eu perder esse emprego, não vou conseguir pagar aluguel. Não vou conseguir dar comida para ela. Por favor. Eduardo olhou para Fernanda ajoelhada no chão, abraçada à filha que chorava assustada. Viu as lágrimas escorrendo pelo rosto da faxineira, o desespero genuíno em seus olhos. E por um breve momento, apenas 1 segundo, sentiu algo que não sentia há anos. Compaixão. Mas a raiva era mais forte. Ele se virou, pegando os pedaços do contrato com as mãos trêmulas. Karen, chame a segurança para escoltá-la para fora. Quero ela e a criança fora da minha propriedade em 10 minutos. Com prazer, doutor. Karen já estava discando no telefone. Fernanda abraçou Renata com mais força, soluçando. A menina, sentindo o desespero da mãe, também começou a chorar alto. Thais entrou no escritório, lágrimas escorrendo pelo rosto, e colocou a mão no ombro de Fernanda em um gesto de apoio silencioso. Eduardo tentou juntar os pedaços do contrato na mesa como se pudesse magicamente reconstruí-lo. Suas mãos tremiam de frustração.
Anos construindo sua reputação, sua fortuna, e em segundos uma criança destruiu um negócio multimilionário. Foi quando seu celular tocou. Não era Ricardo, era Dr. Mendes, seu advogado pessoal há 15 anos. Eduardo atendeu com voz áspera. Mendes, não é uma boa hora. Eduardo, escute com atenção porque isso é urgente. A voz do advogado estava tensa, preocupada. Você assinou aquele contrato de sociedade com Ricardo Tavares? Eduardo olhou para os pedaços de papel espalhados na mesa. Não, por quê? Um suspiro profundo de alívio do outro lado da linha. Graças a Deus. Eduardo, acabei de receber uma denúncia anônima. Pedi para minha equipe investigar o contrato que Ricardo te apresentou. É uma fraude, Eduardo. Uma fraude elaborada. O mundo parou. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que você está dizendo? Ricardo falsificou documentos, criou empresas fantasmas, inventou investidores inexistentes. O contrato estava cheio de cláusulas escondidas que transfeririam todos os seus bens para ele em caso de insucesso do empreendimento. E o empreendimento nunca existiu para começar. Era um golpe para te roubar tudo. O telefone quase caiu da mão de Eduardo. Ele teve que se apoiar na mesa para não cambalear. Tem certeza absoluta? Absoluta. Já encaminhei as provas para a polícia. Ricardo deve ser preso nas próximas horas. Eduardo, se você tivesse assinado aquele papel, teria perdido tudo. A empresa, a mansão, suas contas bancárias, tudo. Eduardo desligou lentamente. Suas pernas fraquejaram e ele teve que se sentar na cadeira. Olhou para os pedaços de papel espalhados pela mesa. Aqueles pedaços rasgados. Aquele contrato destruído. Aquele contrato que teria destruído sua vida. Doutor Eduardo? Karen estava na porta, confusa pela mudança súbita na expressão dele. A segurança está a caminho. Cancele. A voz de Eduardo saiu rouca, quase um sussurro. Mas, senhora, faxineira... Eu disse cancele! Ele gritou com uma intensidade que fez até Karen recuar. Então, mais suave. Pode sair, Karen. Todos podem sair. Exceto Fernanda. Karen abriu a boca para protestar, mas a expressão no rosto de Eduardo a fez pensar melhor. Ela saiu, fechando a porta atrás de si. Thais olhou para Fernanda, apertou sua mão em encorajamento e também saiu. Fernanda ficou sozinha com Eduardo e Renata. Ela ainda estava ajoelhada no chão, segurando a filha, esperando o pior. Seu corpo tremia inteiro. Eduardo se levantou da cadeira e, para surpresa de Fernanda, ajoelhou-se no chão na frente delas. Pela primeira vez em 3 anos, ele a olhou nos olhos. Realmente olhou, como se ela fosse uma pessoa real, não apenas um fantasma que limpava sua casa. Fernanda, sua voz estava diferente, mais suave, mais humana. Sua filha, o nome dela é Renata? Fernanda acenou com a cabeça, confusa. Sim, senhor. Eduardo olhou para a menina, que tinha parado de chorar, e agora o observava com curiosidade, os olhinhos vermelhos de tanto chorar. Ele estendeu a mão lentamente, como se temesse assustá-la, e tocou gentilmente um dos cachinhos castanhos. Renata. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, quebrado, mas genuíno. Você acabou de me salvar. Senhor? Fernanda estava completamente perdida. Eduardo pegou um dos pedaços de papel rasgado e mostrou a ela. Este contrato que sua filha destruiu era uma armadilha, uma fraude elaborada para me roubar tudo que construí. Meu advogado acabou de me ligar. Se eu tivesse assinado este papel, teria perdido minha empresa, minha casa, tudo. Ricardo, o homem que me apresentou este negócio, era um golpista. As palavras levaram alguns segundos para processar. Fernanda piscou, olhando do papel para Eduardo. Então, Renata não destruiu. Ela me salvou. Eduardo soltou uma risada que era metade alívio, metade incredulidade. Uma criança de 2 anos viu o perigo que minha ambição não conseguiu enxergar. Enquanto eu estava aqui prestes a assinar minha própria ruína, sua filha rasgou o papel em pedacinhos. Renata, sentindo que o clima havia mudado, sorriu para Eduardo e estendeu as mãozinhas para ele. O gesto era tão puro, tão inocente, que algo dentro do coração de Eduardo se quebrou.
Ele tinha passado tantos anos construindo muros ao redor de si mesmo, paredes de indiferença, barreiras de frieza, fortalezas de controle, tudo para se proteger da dor, da traição, da decepção. E agora, ajoelhado no chão de seu escritório, olhando para uma criança pequena que acabara de salvar sua vida sem nem saber, todas aquelas paredes começaram a rachar. Eduardo pegou Renata no colo com cuidado, como se segurasse algo precioso e frágil. A menina apoiou a cabecinha em seu ombro, cansada de tanto chorar, e Eduardo sentiu uma quentura no peito que não sentia há anos. "Quantos anos você tem trabalhado para mim, Fernanda?" ele perguntou, ainda segurando Renata. 3 anos, e senhor. 3 anos. Eduardo balançou a cabeça. "E eu nunca te perguntei seu nome completo. Nunca perguntei se você tinha família. Nunca perguntei se estava tudo bem. Em 3 anos, você foi invisível para mim." "O senhor é um homem muito ocupado." "Não," ele a interrompeu. "Eu era um homem muito egoísta, muito focado em dinheiro e poder para ver as pessoas ao meu redor como seres humanos. E hoje, essa menina que você criou, essa menina que você trouxe escondida para o trabalho, porque não tinha escolha, me ensinou uma lição que nenhuma escola de negócios poderia ensinar." Fernanda sentiu novas lágrimas, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de confusão, de uma esperança frágil. Eduardo se levantou, ainda segurando Renata, e estendeu a mão para ajudar Fernanda a levantar também. "Você disse que não tem condições de pagar uma creche?" "Não, senhor. O salário mal cobre as despesas básicas." "Então vamos resolver isso." Eduardo caminhou até a escrivaninha e pegou um cartão de visitas. "Esta é a melhor escola infantil da cidade, integral, com professores especializados, alimentação balanceada, atividades recreativas. A partir de segunda-feira, Renata tem uma vaga garantida. Todas as despesas pagas por mim." Fernanda levou a mão à boca, incrédula. "Senhor, eu não posso aceitar." "Pode e vai aceitar. É o mínimo que posso fazer pela criança que me salvou de perder tudo." Ele devolveu Renata para os braços de Fernanda. "E mais uma coisa, seu horário de trabalho agora é flexível. Você entra depois de deixar Renata na escola e sai a tempo de buscá-la, sem exceções." "Doutor Eduardo, eu não sei o que dizer." "Não precisa dizer nada." Ele olhou pela janela, observando o jardim lá fora. "Fernanda, posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro, senhor. Você é feliz? Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com o dinheiro contado, mesmo tendo que trazer sua filha escondida para o trabalho, você é feliz?" Fernanda olhou para Renata, que havia voltado a sorrir e brincava com os botões da blusa da mãe. "Sim, senhor. Eu tenho minha filha, tenho saúde, tenho um teto sobre nossa cabeça. Não é muito, mas é nosso, e isso me faz feliz." Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele tinha tudo. Tinha milhões no banco, uma mansão de 3 andares, carros importados, roupas de grife. Mas não tinha ninguém. Nenhum abraço esperando por ele no fim do dia. Nenhuma risada enchendo os corredores vazios. Apenas silêncio e solidão. "Sabe, Fernanda," ele se virou para ela, "eu passei a vida inteira acumulando riquezas. Mas hoje percebi que sou o homem mais pobre desta casa." Antes que Fernanda pudesse responder, a porta do escritório se abriu bruscamente. Karen entrou com sua postura rígida de sempre, uma expressão de satisfação mal disfarçada no rosto. "Doutor Eduardo, a segurança ainda não chegou, mas posso eu mesma escoltar a faxineira até a saída. Já preparei sua carta de demissão." Karen. A voz de Eduardo cortou o ar como uma lâmina, fria, definitiva. "Você está dispensada." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Karen piscou, certa de ter ouvido errado. "Perdão, senhor." "Você está dispensada." Eduardo caminhou até ficar de frente para a governanta. "Por 3 anos você comandou esta casa com rigidez e frieza, transformou um lar em uma prisão, e eu deixei porque achava que eficiência era mais importante que humanidade." "Senhor, eu sempre fiz meu trabalho com excelência." "Você fez seu trabalho com crueldade." Eduardo apontou para Fernanda. "Esta mulher batalha todos os dias para dar uma vida digna à filha.
trabalha duro, nunca reclamou, nunca falhou. E você, em vez de ter compaixão, a ameaçou, a humilhou. Tratou uma criança inocente como se fosse um problema a ser eliminado. Karen abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pegue suas coisas. Você tem 1 hora para deixar minha propriedade. Receberá 3 meses de salário como indenização. Mas não quero vê-la aqui novamente, está claro? O rosto de Karen ficou vermelho, depois branco. Ela olhou para Fernanda com ódio puro, depois para Eduardo. O senhor vai se arrepender disso. Deixar que funcionários subalternos façam o que quiserem vai destruir a ordem desta casa. Então que seja destruída. Eduardo abriu a porta. Porque uma casa sem humanidade não vale nada. Pode sair. Karen saiu pisando duro, batendo a porta com força. O som ecoou pela mansão como o fim de uma era. Fernanda estava imóvel, em choque. Em 3 anos trabalhando ali, nunca viu Eduardo defender alguém. Muito menos ela. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Doutor Eduardo, eu não sei como agradecer. Então não agradeça. Ele sorriu e era um sorriso diferente agora. Mais caloroso, mais genuíno. Apenas me diga uma coisa. Por que você não pediu ajuda? Por que escondeu sua filha em vez de me contar sobre sua situação? Fernanda secou as lágrimas com as costas da mão. Porque homens como o senhor não se importam com problemas de pessoas como eu. Somos invisíveis. Apenas peças que limpam, cozinham e desaparecem. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago, porque eram verdade. Ele tinha tratado seus funcionários exatamente assim, como engrenagens substituíveis em sua vida perfeita e controlada. Você está certa, ele admitiu. Eu fui esse homem, mas não quero mais ser. Fernanda, posso te pedir um favor? Claro, senhor. Me chame de Eduardo, apenas Eduardo. Fernanda piscou surpresa. Eu não sei se consigo, senhor. Digo, Doutor Eduardo. Ele riu. Foi uma risada genuína, que iluminou seu rosto de uma forma que Fernanda nunca tinha visto. Naquele momento ele não parecia o patrão milionário intimidador. Parecia apenas um homem cansado de estar sozinho. Renata, ainda no colo de Fernanda, estendeu as mãozinhas para Eduardo novamente. Ele a pegou com mais confiança agora, e a menina imediatamente começou a brincar com sua gravata de seda italiana. Ela vai amassar sua gravata. Fernanda tentou tirar as mãozinhas de Renata. Deixa. Eduardo sorriu, observando a menina com ternura. É só uma gravata. E depois de hoje, percebi que existem coisas muito mais importantes que roupas caras e aparências perfeitas. Ele caminhou até a mesa, ainda segurando Renata, e observou os pedaços de papel espalhados. No meio da bagunça, algo chamou sua atenção. Um pedaço de papel diferente dos outros. Não era branco nem tinha texto jurídico. Era um desenho infantil. Eduardo o pegou com cuidado. Era um coração vermelho, desenhado com giz de cera, com 2 figuras de palito dentro. Uma grande e uma pequena. Mãe e filha. Isso caiu do bolso dela quando Fernanda começou a explicar envergonhada. Ela desenhou ontem à noite. Disse que era eu e ela. Eduardo segurou o desenho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Naquele momento, cercado por destroços de um contrato multimilionário, aquele desenho simples feito por uma criança valia mais que todo o ouro do mundo. Posso ficar com ele? Ele perguntou. Claro, ela pode fazer outros. Eduardo colocou o desenho cuidadosamente sobre a mesa, alisando as dobras. Depois pegou uma moldura cara que segurava um certificado de prêmio empresarial. Removeu o certificado, colocou o desenho de Renata no lugar e posicionou a moldura no centro da mesa. Pronto. Agora meu escritório tem algo que realmente importa. Fernanda sentiu o coração apertar. Estava vendo um lado de Eduardo que ela nem sabia que existia, e pela primeira vez, olhou para ele não como o patrão distante e frio, mas como um homem bonito, de olhos que agora brilhavam com calor, de sorriso que transformava completamente seu rosto. Eduardo devolveu Renata para Fernanda, mas seus dedos roçaram nos dela durante a transferência. Foi um toque breve, quase acidental, mas ambos sentiram.
Uma corrente elétrica, uma conexão que não existia 5 minutos atrás. Eles se olharam, realmente se olharam, e o ar entre eles mudou. Fernanda. Eduardo deu um passo mais perto. Eu sei que sou seu patrão. Sei que existe uma diferença enorme entre nossas vidas. Mas hoje, você e sua filha me salvaram de mais formas do que podem imaginar. E eu gostaria muito de conhecer vocês melhor. O coração de Fernanda batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Conhecer melhor? Jantar, amanhã à noite. Eu, você e Renata. Não como patrão e funcionária, apenas como pessoas. O que acha? Fernanda sabia que deveria ter medo, deveria se afastar. Relações entre patrões e empregadas raramente terminavam bem. Mas quando olhou nos olhos de Eduardo, viu sinceridade, viu vulnerabilidade, viu um homem que estava tão sozinho quanto ela estava cansada de lutar sozinha. Eu adoraria. Ela sussurrou. O sorriso que Eduardo deu poderia iluminar a cidade inteira. Naquele momento, Thais apareceu na porta, trazendo uma bandeja com suco e biscoitos. Ela parou olhando a cena com os olhos arregalados. Eduardo sorrindo, Fernanda sorrindo, Renata rindo e batendo palmas, e Karen em lugar nenhum. Alguém pode me explicar o que aconteceu aqui? Thais perguntou confusa. Eduardo se virou para ela. Aconteceu um milagre, Thais. Uma criança de 2 anos me ensinou que, às vezes, as coisas mais importantes na vida são aquelas que não podem ser medidas em dinheiro, e que paredes precisam ser derrubadas para deixar a luz entrar. Thais sorriu entendendo sem precisar de mais explicações. Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos, Dr. Eduardo. Nas semanas seguintes, a mansão mudou. Eduardo passou a cumprimentar cada funcionário pelo nome. Almoçava na cozinha com Thais às vezes, ouvindo suas histórias engraçadas. E Fernanda? Fernanda se tornou muito mais que a faxineira invisível. Eles jantaram juntos, depois jantaram de novo. Eduardo comprou brinquedos para Renata. Fernanda o ensinou a fazer brigadeiro. Renata o chamava de tio Du, e ele derretia toda vez. No escritório reformado de Eduardo, no centro da mesa de mogno, estava a moldura com o desenho de coração. E ao lado, uma foto nova. Eduardo, Fernanda e Renata no parque, todos sorrindo. A pequena Renata tinha rasgado um papel, mas ao fazer isso, tinha rasgado também as barreiras entre 2 mundos que nunca deveriam ter se tocado. Tinha destruído um acordo fraudulento e, sem saber, tinha criado um acordo muito mais valioso. Um acordo de amor, respeito e segundas chances. Porque às vezes os milagres vêm embrulhados em papel rasgado e risos de criança. E às vezes, perder tudo é a única forma de ganhar o que realmente importa. No jardim da mansão, sob o céu estrelado, Eduardo segurava a mão de Fernanda enquanto observavam Renata perseguir vagalumes. Ele a olhou e sussurrou. Obrigado. Por quê? Ela perguntou. Por me ensinar a viver de novo. E naquele momento, sob as estrelas com uma criança rindo ao fundo, 2 corações que nunca deveriam ter se encontrado começaram a bater como um só. Porque o amor verdadeiro não escolhe classe social, não respeita paredes ou diferenças. O amor simplesmente acontece, como um papel rasgado, como uma segunda chance, como um milagre.